Beleza, hoje a gente vai falar então sobre cores, tá? Cores na web. Bom, provavelmente se você estudou teoria das cores na faculdade ou no seu curso de design aí, você já vai saber muitas das coisas que eu vou falar nesse vídeo, tá? Mas é interessante você ainda assim assistir essa aula, porque eu vou falar de coisas específicas para web design. Então tem coisas novas provavelmente para você também, tá? E se você nunca ouviu falar sobre a teoria das cores e tal, essa também não vai ser uma aula sobre teoria das cores, tá? Vai ser uma aula só mais especificamente sobre cores na web, cores para websites, beleza? Bom, então vamos lá, né? Trabalhando com cores basicamente significa muita luz e pouca luz, né? Por quê? Porque se a gente vai fazer um site, ele provavelmente vai ser visto, provavelmente não, ele vai ser visto em um monitor, seja de smartphone, seja de um monitor de computador e tal. E aí o que acontece? As cores em dispositivos eletrônicos, elas são criadas, geradas, digamos assim, através de pontos de luz, né? Então, com a variação desses pontos de luz de maior ou menor intensidade, de acordo com os canais de cores RGB, né, que são respectivos para Red, Green and Blue, vermelho, verde e azul, a gente consegue combinar esses pontos de luz dentro de um pixel, digamos assim. Vamos pensar já no pixel, né? Antigamente, em TVs de tubo tal, era um pouco diferente, mas vamos já trazer para a nossa realidade, para a ideia de pixel, né? Então, pontos por pixel, né? A gente tem também a questão do PPI. Então, cada ponto desse dentro de um pixel vai ter uma combinação de cores dessa, e aí quando isso vai crescendo, vai ficando maior, a gente tem a nossa imagem, né? Digamos assim. E como que isso acontece ali dentro da coisa toda? Como é que a gente escolhe essas cores? Como é que a gente determina essas cores? Bom, eu tenho um textinho aqui, ó. Em qualquer tela de dispositivo eletrônico que exista cores, elas são formadas pela combinação de pontos de luz RGB. Esses pontos variam de intensidade a cada canal de cor, formando novas cores a cada combinação. A ausência total de pontos de luz, ou seja, em cada canal desse você vai colocar 0, é o preto total, ou seja, não existem pontos de luz emitindo luz que vai ser uma cor, certo? Então, se você colocar no canal R 0, no canal G 0 e no canal B 0, você vai ter a cor preta. E se você colocar todos os pontos, a intensidade total nos 3 canais, 255 seria esse número, né? Esse último número. Então, se você colocar 255, 255, 255, você vai ter a cor branca, que é total luz, total emissão de luz em cada canal, e fica branco, beleza? Então aqui, ó, eu tenho uma caixinha exemplificando aqui 2 códigos, como se fosse um background branco, né? E aí como que eu faria no CSS, então, para falar que eu quero uma cor de fundo branca, né? Eu colocaria então a propriedade background, e aí eu colocaria o valor RGB, abre parênteses, 255, 255, 255, fecha parênteses, tá? Então, a mesma coisa para o preto, só que a gente mudaria o valor aqui. Mas para o final dessa aula eu vou fazer alguns exemplos, tá? Mas vamos ficar aqui ainda na teoria mais um pouquinho. Vamos lá, então. E aí, quando a gente está trabalhando com cores para web, a gente tem mais de uma forma da gente escrever esses códigos de cores, né? Então, tem o RGB, que eu acabei de falar, né? Então, a gente escreve color RGB e coloca os 3 valores. Existe ainda, eu acho que eu não incluí aqui no slide, mas existe o RGBA, tá? Esse A seria para habilitar um último valor aqui, então a gente colocaria uma nova vírgula aqui e colocaria um novo valor. Esse último valor seria o canal alfa, então seria de transparência, tá? E aí a gente coloca o quão transparente essa cor vai ficar na nossa tela, e aí o nosso browser, o nosso computador, ele já entende isso e já aplica essa transparência na cor. Beleza? Aqui eu coloquei uma explicação, que é uma cor 24-bit color, né? E aí, por ser 24-bit color, essa combinação aqui, né, da quantidade de pontos de luz e variação que você consegue colocar, né, em cada canal, isso resulta em 16 milhões de cores, certo? Falando em RGB, né? A gente tem o formato hexadecimal, quando a gente vai escrever código,
A maioria das vezes eu escrevo, e eu acho que a maioria das pessoas que trabalham com front-end, escreve o código de cor no formato hexadecimal mesmo. Acho que é o mais comum de se ver, se você for pegar algum código pronto de algum... ou se você for trabalhar em alguma empresa e você tiver que mexer em algum código de alguém, de interface, provavelmente você vai encontrar no formato hexadecimal, tá? O formato hexadecimal também é 24-bit color, tá? É só uma maneira diferente de se escrever a mesma coisa, tá? E aí, então, a gente tem também o formato hexa abreviado. O que é esse formato hexa abreviado? Ao invés de eu colocar 6 caracteres, eu coloco 3. E o que significa eu colocando só 3 caracteres? Significa que o primeiro caractere vai se repetir, o segundo vai se repetir e o terceiro também. Então seria 3C6. Então seria 33CC66. É como se eu estivesse escrevendo esse aqui de baixo. Por que ele é 12-bit color? Porque quando eu faço dessa maneira aqui, né, eu estou reduzindo a quantidade de cores que ele pode acessar. E aí a gente reduz muito, a gente reduz para 4.096 cores. Você pode acessar esse link aqui, tá? Se você quiser, deixa eu só mostrar aqui no slide. Seria esse link aqui, tá? Se você quiser, pausa aí, copia, porque não tem como clicar, né? Ou então eu vou colocar aqui nos comentários da aula, beleza? Lista de monocromia e cores RGB, paleta de cores RGB, tá? Então, se você entrar nessa página aqui do Wikipedia, tem uma explicação completa, que eu não vou destrinchar ela todinha, mas basicamente aqui ele vai mostrar pra gente todos os tipos de cores conforme foi evoluindo, tá? O que interessa pra gente, isso aqui é mais por questão de curiosidade, mas o que interessa pra gente aqui seria já o 12-bit color, que é o nosso formato hexadecimal, que ele é abreviado, né? Que é esse aqui que gera 4.096 cores pra gente. O que é esse formato abreviado? O que eu queria mostrar para você no Photoshop? Aqui, ó. Isso aqui é a nossa paleta inteira. Eu posso visualizar ela assim, eu posso visualizar ela de várias maneiras aqui, ó, e vou alterando aqui. Então ele multiplica isso com isso e me dá um universo de cores que são aqueles... não esqueci quantos milhões de cores. São 16 milhões de cores. Beleza. Só que o que acontece? Se eu clicar aqui, ó, Only Web Colors, apenas Colors Web, tá vendo o tanto que ele limita aqui? Essa limitação é como se eu estivesse fazendo uma paleta de cores agora de 12-bit, não 24, tá? Que seria esse espectro de cor aqui que tá mostrando aqui. Então, é só explicando mesmo essa diferencinha, tá? E por que a paleta de 12-bit é interessante e que a gente escreve ela assim, repetindo duas cores, 33CC66? Porque ela nos dá uma garantia de que todos os navegadores vão conseguir ler essas cores, tá? Navegadores mais antigos, eles não conseguem ler esse espectro todo de cor aqui que a gente tem de 16 milhões de cores, tá? Às vezes a culpa não é nem do navegador, mas às vezes é do monitor, né, que a pessoa está utilizando. Se a pessoa estiver acessando o seu site de um monitor muito antigo, hoje é um pouco raro, mas, por exemplo, em países onde existe um problema econômico e as pessoas ainda não, digamos assim, esses equipamentos mais contemporâneos, monitores, smartphones ainda não chegaram, essas pessoas ainda utilizam telas de monitores de 12-bit color. Então você não conseguiria colocar uma cor muito específica, muito variada. Aqui um código, sei lá, 47C04C. Essa pessoa não conseguiria visualizar essa cor no monitor dela lá. Então você liga aqui o Only Web Colors, ele vai trazer essa paleta e vai trazer a cor mais aproximada da cor que você queria, que seria 33CC33, beleza? Então é para isso que serve, tá? E aí fica a cargo de você entender o seu projeto e saber se você vai poder utilizar a paleta de cores com 16 milhões de cores ou se você vai poder usar só com 4.096 cores, beleza? Bom, a gente tem também a questão dos color names. O que são os color names? Deixa eu só terminar de mostrar esse slide aqui.
Então, por exemplo, eu estou dando um exemplo aqui que eu criei uma classe chamada txt laranja e ela tem aqui color, e ao invés de eu colocar um código RGB ou um código hexadecimal, eu só escrevi orange. Isso é um color name. E esse color name ele é reconhecido também pelo browser, pelo navegador, tá? E aí, o que acontece? A gente tem uma lista, né, oficial de color names, que é a lista X11 color names, que ela é distribuída pela X Windows System, tá? Se você quiser dar uma pesquisadinha sobre esse órgão mantenedor aqui, vale a pena como curiosidade, tá? Mas o ideal pra gente aqui é entender e talvez aprender, decorar, né, os nomes mais comuns, tá? Então vamos dar uma olhadinha nisso. Eu tenho aqui, ó, também no Wikipedia, tá? Deixa eu ver se eu coloquei aqui no slide. Coloquei. Então você pode dar uma pausadinha no vídeo ou olhar aqui no comentário do vídeo que eu coloquei esses dois links aqui para você acessar, beleza? Então a gente tem o HTML Color Names. Tá vendo que ele tá falando aqui, ó, HTML 4.0.1 é a versão 4 do HTML, tá? Essas cores, esses Color Names, eles eram válidos, não, são válidos até hoje, né? Mas até a versão 4 do HTML, apenas esses color names aqui funcionavam nos browsers de uma maneira garantida, digamos assim, né? Então era white, silver, gray, black, red e assim por diante, tá? Então se eu viesse no meu CSS e ao invés de eu colocar o código hexadecimal ou RGB e escrevesse essa palavra, né, o nome da cor em inglês, no caso, né, ele apareceria a cor para mim. A partir, não me lembro o ano agora, se não me engano é 2003, não tenho certeza, desculpa, vou ficar devendo essa informação. Mas a partir de um dado momento, tá, surgiu essa tabela X11 Color Names, mantida pela aquela empresa X Windows System, tá? E aí o que acontece? Ela nos garantiu, digamos assim, que os navegadores, né, conseguissem ler e entender uma gama muito maior de color names. Então aí a nossa tabela de color names aumentou exponencialmente, talvez, né? Então agora a gente tem muitas possibilidades de só escrever o nome da cor e a cor aparecer lá no nosso site, certo? Então aqui, ó, a gente pode ver que a tabela é muito, muito grande, tá? De color names nessa tabela X11. Beleza? Aqui ainda tem, aqui nessa própria página do Wikipedia, a gente tem as 216 Web Safe Colors aqui também, para você dar uma olhadinha. É legal dar uma exploradinha nesse site aqui, tá? Mas sobre Color Names, né? Então é isso, a gente tem essas 16, se não me engano, né? 16 cores que são as iniciais, né, que todos os navegadores conseguiam ler essas cores, e aí depois surgiu essa tabela aqui da X11 Color Names, que tem mais um monte de cores para a gente dar uma olhada, tá? Eu vou fazer o seguinte então, agora, só para a gente fechar essa aula sobre cores, vamos colocar tudo isso que eu falei meio que na prática, tá? Eu vou deletar isso aqui que eu tinha criado na outra aula, tá? Vou criar uma div aqui. Vou colocar uma classe nela de box orange, tá? Vou criar outra div. Eu vou deixar a div vazia mesmo, tá? Então eu só vou dar um Ctrl C aqui, vou colar 3 divs, tá? Essa aqui eu vou colocar blue e essa aqui eu vou colocar yellow. Beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar essas classes aqui no nosso arquivo CSS, certo? Então eu vou aqui. Box orange. Eu vou colocar uma largura de 300 pixels. Vou colocar uma altura também de 300 pixels. Eu vou fazer colocar uma propriedade aqui que significa flutuar, tá? É a float. Por que eu vou colocar float? Porque eu quero que esse elemento ele fique flutuando à esquerda,
tá? Depois a gente vai ter uma aula sobre alinhamento, essas coisas, e eu explico melhor a propriedade float, tá? E aí eu vou colocar um background color. Eu vou colocar FF9966, que eu sei que é um laranja, beleza? Eu vou fazer a mesma coisa aqui agora. Vou copiar, na verdade, para acelerar, né? Se não me engano, o segundo era blue, que a gente tinha falado. E eu vou pegar uma cor azul aqui. Bom, vou pegar uma cor azul qualquer aqui, tá? E por fim, eu vou fazer o nosso yellow. E aí eu vou pegar um amarelo aqui também. Qualquer. Beleza. Vou abrir o nosso arquivo agora aqui no navegador, tá? E a gente tem as nossas 3 caixas, uma em cada cor. O que eu quero fazer aqui agora, mostrar para você que tudo que eu comentei aqui funciona, tá? A primeira coisa que eu quero mostrar para você é o seguinte. Tá vendo aqui que eu tô com um código hexadecimal? Se eu clicar aqui em cima, ó, e se você estiver usando VS Code, você também vai ter esse plugin aqui que eu tenho que mostra essa caixinha de cor, tá? Se eu clicar aqui em cima, ele muda o formato de cor, tá vendo? HSL, RGB. É o RGB que a gente quer. Então, se eu escrever o formato de cor em RGB, vai funcionar da mesma maneira, beleza? Vou salvar aqui, vou atualizar e a gente vai ver que a caixa continua laranja, beleza? Então essa é a primeira coisa que eu queria mostrar, que existe mais de uma maneira da gente escrever o nosso código de cor, tá? A segunda coisa que eu queria mostrar, deixa eu pegar uma cor WebSafe aqui, tá? Deixa eu jogar aqui no Photoshop, fica mais fácil. Tá, Only Web Colors, e aí ele deu pra gente 3333FF, beleza. Vou colar aqui, e aí, só pra você ver também que essa seria uma Web Safe Color, então, ela faz parte daqueles 4096 cores que são apropriadas para usar na web, beleza? A última coisa que eu quero mostrar, né, é utilizar um color name, tá? Então, por exemplo, eu posso utilizar o color name, cadê? Aqui. Posso utilizar só o yellow, por exemplo, que seria o mais básico do básico, né? E tá vendo que o próprio VS Code já interpreta e o próprio plugin e extension, né, que a gente instalou aqui do Color Highlight também já entende. Então, se eu atualizar aqui agora, vai continuar amarelo. Deu uma mudadinha no tom, mas continua amarelo, beleza? E eu posso usar um amarelo da nossa tabela X11 aqui. Vamos pegar um amarelo bem peculiar, que seria esse Gold, por exemplo. Vou salvar e vamos ver se o nosso amarelo aqui vai trocar de cor. Trocou. Legal? Bom, então é isso. Essas são as maneiras da gente escrever código para cores, né, para web. Eu, particularmente, geralmente escolho cores baseado na minha identidade visual, tá? Se o seu projeto for especificamente para web, vale a pena, né? Porque quanto mais você se resguardar, digamos assim, por questões de usabilidade, acessibilidade e tal, vale a pena você usar só o Web Safe Colors, tá? E aí você já começa o seu projeto de design gráfico considerando apenas essa paleta aqui mais limitada de 4096 cores. Não é uma obrigação de projeto, considerando que a maioria, considerando que você vai ter que saber quem que é o seu público-alvo, na verdade, né? Então, se você estiver fazendo um projeto que você tem consciência de quem vai acessar, vai ter um dispositivo que consegue acessar esses 16 milhões de cores aqui, 24 bits, tudo bem. Agora, se você tiver consciência que seu público é um pouco mais limitado, vale a pena você considerar só as web colors, beleza? Bom, então é isso, é assim que a gente trabalha com cores na web e te vejo na próxima aula.